Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é A Terra Tranquila, lançado em 1985. Um filme bastante intrigante sobre um homem que acorda percebendo que ele é o único humano ainda vivo. Ou será que não? O pior é quando ele percebe que ele está de alguma forma ligado ao estranho acontecimento que gerou tudo isso. Mas antes peço a colaboração de todos vocês, deixando aquele like, se inscrevendo se não for inscrito e comentando qualquer coisa para ajudar no engajamento do canal e quebrar o algoritmo do YouTube. Vamos tentar chegar aos 500 comentários neste vídeo e bater pelo menos 8.000 likes. Eu acho que é possível, mas só depende de vocês. Então é isso aí, recado dado, vamos pro vídeo. Nossa história começa com um homem chamado Zack Robson, acordando em um quarto de hotel barato. Ele não consegue sintonizar nenhuma estação de rádio e quando liga para a recepção ninguém o atende. Zack então dirige seu carro e para em um posto de gasolina para abastecer, mas também não havia ninguém ali. Ele olha na oficina e por todo o prédio, mas não encontra ninguém. A porta do banheiro está trancada, mas não há ninguém lá dentro. Ele dirigia pela rua vazia, buzinando à procura de alguém. Finalmente o protagonista para em uma casa para dar uma olhada. Ele quebra o vidro da porta dos fundos para entrar, mas a casa está vazia. Parecia que todos simplesmente tinham virado fumaça ou algo assim. Conforme ele dirige pela estrada, quase bate em um caminhão. Ele tenta usar o rádio do caminhão, mas não funciona. O homem então segue para a cidade, sem encontrar nenhuma alma pelo caminho. Tudo o que via eram uns veículos vazios espalhados por todo canto. Ele encontra uma grande pilha de escombros de prédios em chamas, e ao olhar mais perto parece que um avião de passageiros caiu ali, mas não há sinal de corpos ou sobreviventes. Zack dirige até uma estação de pesquisa onde trabalha, e o lugar também estava completamente vazio. Ele liga o computador para contatar as outras estações de pesquisa ao redor do mundo, mas nenhuma delas responde. Zack imprime um memorando onde estava escrito prosseguir com o projeto Lanterna conforme agendado. Ele desce até o subterrâneo e olha para outro computador que diz Operação Lanterna concluída. Zack vai até a sala de controle e vê alguém lá dentro, a quem ele chama de Perrin, mas quando ele vira a cadeira descobre que Perrin está morto, com os olhos esbugalhados e as mãos queimadas. Imediatamente o anúncio diz que há perigo de radiação e o laboratório será selado. O protagonista corre para o elevador, mas é tarde demais, está fechado. Ainda assim, ele elabora um plano. Zack encontra um pequeno maçarico e alguns cilindros grandes de gás inflamável. Ele acende o maçarico, liga o gás e depois corre para se proteger. Pouco depois, Zack encontra um gravador com um depoimento de alguém dizendo informações sobre a Operação Lanterna. O protagonista grava sua própria voz, dizendo que acredita ser a única pessoa viva na Terra. Antes de terminar sua gravação, os cilindros de gás explodem, gerando um enorme impacto. Após isso, Zack consegue achar uma escotilha que lhe permite sair da instalação. Ele encontra uma estação de rádio local e entra na sala de transmissão. De lá o homem envia uma mensagem com seu nome, endereço e número de telefone para quem estiver ouvindo, pedindo que o contate imediatamente. Então vemos Zack pintando seu nome, endereço e número de telefone em um grande cartaz de propaganda, na esperança de que alguém veja aquilo e entre em contato com ele. No entanto, ninguém liga. Algum tempo depois vemos Zack dirigindo um carro de polícia e falando pelo alto-falante para que, se alguém estiver próximo, que apareça. Pela noite, enquanto chovia torrencialmente, Zack sai andando por uma rua da cidade tocando um saxofone. Mais tarde ele está sentado sozinho em casa, apenas esperando e ouvindo sua própria transmissão de rádio. Ele decide que deve encontrar uma residência mais sofisticada para ficar. Na manhã seguinte, vemos Zack acordando em uma mansão que ficava no lado chique da cidade. Pela manhã, enquanto saboreia champanhe e come ovos no café da manhã, ele vê um flash de luz súbito. Quem come ovos com champanhe, cara? Já que estava completamente sozinho, ele decide sair para se divertir um pouco. Em seguida, o vemos jogando sinuca, agindo como se estivesse jogando com outra pessoa. De volta ao quarto, ele começa a fantasiar e experimentar algumas roupas femininas. Afinal, por que não? É o fim do mundo, não é mesmo? Ninguém para julgá-lo. Eventualmente, a solidão começa a fazer com que ele tenha delírios em que alguém o está perseguindo. Zack se fantasia novamente e monta gravadores de fita cassete e coloca recortes de figuras de líderes mundiais no gramado da frente. Ele fica na sacada superior e finge que é o presidente da Terra, embora eu ache que esse cargo não exista. Enquanto está em pé na sacada chorando, a energia elétrica se apaga em todos os lugares. Na manhã seguinte, vemos Zack caminhando pelo campo de um grande estádio de futebol usando uma roupa feminina. O cara realmente curtia essa parada, velho. Agora ele entra correndo em uma igreja com uma espingarda procurando alguém, talvez Deus. Deus não estava ali, é claro, estava em Osasco.
Ele fica diante da estátua de Jesus, ameaçando a estátua. Sim, o cara já estava completamente biluteteia. Eventualmente Zack contempla se autodeletar, mas ele acaba por não fazer isso. Para resolver o problema da energia, ele configura um grande gerador portátil. O protagonista se muda para uma nova casa à beira-mar. Ele verifica o computador para ver dados sobre a condição do ambiente externo. De repente, um barulho estranho é ouvido. Zack se vira e encontra uma mulher apontando uma arma para ele. O clima de tensão logo termina quando os dois se abraçam, gratos por finalmente encontrar uma outra pessoa. Eles sentam e conversam sobre suas experiências neste mundo isolado. Enquanto conversam, Joan adormece no sofá. Na manhã seguinte, eles carregam este caminhão e saem juntos enquanto conversam entre si. Eles encontram a cena de um acidente onde havia 2 vítimas. Quando cai a noite, enquanto Zack está cozinhando o jantar, eles falam sobre a possibilidade de encontrar outras pessoas vivas. Na manhã seguinte, eles encontram um carro para Joan e ambos saem em busca de outras pessoas. Na manhã seguinte, Zack acorda em um quarto de motel com o telefone tocando. Joan está fingindo ser a recepcionista. Ela abre a porta e leva o café da manhã de Zack na cama. Parece que eles passaram a noite juntos. Mais tarde, ambos dirigem a esmo enquanto procuram por mais pessoas. Enquanto Joan está vasculhando um hospital, Zack está estacionado e gravando algumas informações sobre algo que ele chama de mudanças na estrutura do universo. Quando ele dirige para encontrar Joan, o protagonista acaba sendo abordado por um homem com capuz e que estava armado. Zack diz ao sujeito que está sozinho, mas então Joan o chama no rádio e o homem chamado Epi percebe que Zack mentiu para ele. Eles vão juntos encontrar Joan. Quando Zack se aproxima de Joan, Epi se esconde atrás de um poste, mas depois se revela, percebendo que eles não representavam uma ameaça. No fim, os três se abraçam e fica tudo bem. O trio dirige junto pela estrada, felizes por não estarem mais sozinhos. Naquela noite, eles acampam ao redor de uma fogueira. Epi conta a Zack e Joan sobre como ele tinha brigado com seu amigo. Epi deveria ter morrido naquela ocasião. Ele se viu viajando em direção a uma luz misteriosa, mas então recuperou a consciência, sendo que seu amigo tinha desaparecido. Joan diz que ela experimentou algo semelhante. Ela foi eletrocutada no momento do fenômeno, mas não morreu. Quando voltou, todos tinham sumido. Zack, por sua vez, conta que quando acordou na cama, percebeu que ele tinha tomado vários comprimidos. Ele deve ter tido uma overdose, mas assim como os outros, não morreu. Ou seja, os três tiveram uma experiência de quase morte no momento do efeito e aparentemente isso impediu que eles sumissem. Mais tarde eles encontram um grande salão e Epi toca piano enquanto Zack e Joan dançam. Na manhã seguinte, Zack está estudando as oscilações do Sol e acredita que o Sol pode causar um efeito terrível na Terra em breve. Enquanto isso, Joan e Epi estão correndo. Nessa ocasião, a mulher pergunta a ele o motivo pelo qual seu amigo tentou matá-lo. Epi diz a ela que foi porque ele matou a esposa de seu amigo. Ela pergunta por que ele fez isso e ele diz que foi necessário. Isso faz com que ela o veja de uma maneira diferente. Agora vemos Zack carregando o caminhão, se preparando para ir em algum lugar. Ele tenta explicar o que tinha descoberto para Joan, mas ela ainda estava bolada com o que descobriu a respeito de Epi. Zack e Epi acabam discutindo sobre quem está no comando e nisso Zack pula no caminhão e sai dirigindo. Epi o persegue em outro caminhão e depois Joan segue os dois em um carro menor. Enquanto dirigem, Epi ouve a gravação de Zack sobre as mudanças no Sol. Epi força Zack a sair da estrada e Joan pega uma arma no caminhão de Epi e dispara um tiro perto deles para interromper a briga dos dois. Zack diz a Epi que sabia que tinha algo errado com a Operação Lanterna desde o começo e por isso tentou se autodeletar quando tomou as pílulas. Agora ele queria impedir que o efeito terrível acontecesse de novo. Assim os três decidem ir juntos até a base de pesquisa. E Zack explica que os americanos ocultaram informações sobre o projeto em que estavam trabalhando. Epi não confia em Zack porque ele não disse a ele e a Joan a verdade desde o começo. Finalmente eles chegam à instalação. Ali ele diz a Joan que acredita que o efeito acontecerá novamente amanhã de manhã às 6 horas. Assim sendo, eles decidem explodir a porta de um grande galpão. Lá eles encontram toneladas de explosivos em caixas, então carregam tudo em um caminhão. A partir daí eles dirigem até o local onde iriam colocar os explosivos. Joan então conta a Zack a verdade sobre o amigo de Epi. A esposa do amigo dele estava apaixonada por Epi, mas Epi a rejeitou, então ela se autodeletou. O marido da mulher culpou Epi pela morte dela e decidiu matá-lo. Conforme chegam próximos ao local, os instrumentos de Zack indicam que a estação de pesquisa está se comportando de maneira estranha,
e que se o caminhão com explosivos se aproximar demais, pode explodir muito antes do planejado. Eles dirigem juntos num carro menor até uma pequena torre de observação, perto da estação de pesquisa. Zack diz a eles que ele tem um equipamento capaz de controlar o caminhão remotamente, que estava na cidade. Ele parte sozinho, deixando Joan e Epp na torre de observação. Nesse momento, eles ouvem o caminhão se aproximando da base e percebem que Zack mentiu. Ele não tinha nenhum equipamento remoto e ia se sacrificar para destruir a base. Mas conforme Zack se aproxima, o chão cede e a cabine do caminhão cai na instalação. O protagonista alcança um interruptor das bombas e aciona os explosivos. A estação de pesquisa é destruída e vemos o que parece ser o efeito estranho acontecendo novamente. A última coisa que vemos é Zack acordando em uma praia em algum lugar, sendo que no horizonte nuvens estranhas se formam. No céu vemos a imagem de Saturno surgindo. Parece que dessa vez, Zack foi o único que sobreviveu de fato após o efeito. Talvez pelo fato dele novamente ter morrido enquanto o efeito acontecia, né? Afinal, os explosivos o mataram justo no momento crítico. A ideia dele é que se destruísse a base onde a Operação Flashlight aconteceu, poderia impedir que o efeito acontecesse novamente. Aparentemente, não deu certo. Operação Flashlight é a Operação Lanterna, tá? Então eu falei dos dois jeitos aqui no vídeo. Quanto à Operação Flashlight, aparentemente era uma pesquisa do exército que criou uma rede ao redor da Terra capaz de absorver a energia do Sol e distribuir essa energia sem fio para uso do exército. Isso de alguma forma causou o efeito estranho que fez as pessoas sumirem. Não é explicado bem como ou porquê, assim como também não há muitas respostas sobre por que vemos Saturno no horizonte no fim do filme. Será que o Zack ainda estava na Terra ou a Terra foi transportada para uma órbita diferente? Bom, essas são questões que ficam para a especulação do público. Eu vi que tem uma interpretação de que o Zack estava morto e num purgatório porque ele tirou a própria vida no começo do filme. Assim, quando ele se autodeleta no final novamente, ele teria ido para um outro purgatório ainda pior, onde de fato não havia mais nenhuma pessoa. Bom galera, no mais, este é o filme. Me digam o que vocês acharam. Até a próxima e tchau.